E a gente vai estar falando nessa manhã, nós vamos falar nessa manhã, da igreja em missão como lugar de fraternidade, de acolhimento, de ternura, para evitar esse tipo de ação. A igreja em missão. Primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é a ideia de missão. Bom, foi falado de missão, Cleiton já falou muito bem de missão, os outros palestrantes também falaram, mas eu gostaria de tocar num assunto um pouquinho mais técnico da coisa. O que é missão? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é evangelização. Mas o que é evangelização? É tornar o evangelho presente. Então, fazer missão, ser missionário, é tornar o evangelho presente. Mas qual é o centro do evangelho? A gente fazer um efeitinho cascata. Evangelização, evangelho, centro do evangelho. O centro do evangelho chama-se Reino de Deus. Toda a ação de Jesus, todo o anúncio, toda a ação, como a De Verbum fala, Jesus se movimenta, ele revela o rosto do Pai, ele comunica a salvação, e tudo isso passa pela categoria Reino de Deus. E isso é muito importante a gente saber. E a gente não pode aqui falsear as imagens do que é a ideia do Reino de Deus. O que é Reino de Deus? Reino de Deus não é um território. Não existe um lugar que seja Reino de Deus. Reino de Deus não é uma proposta de vida além da morte. Reino de Deus, ele tem uma ressonância histórica profunda. Reino de Deus é uma categoria histórica. Sim, é verdade. Aponta para a dimensão escatológica. Mas, no primeiro momento, ela possui uma dimensão histórica profunda. E aí eu estava refletindo sobre o que eu ia falar e eu pensando um pouco sobre o que o Papa Francisco fala sobre a igreja em saída, nada mais anti-evangélico do que uma espiritualidade desencarnada. Se o reino de Deus é uma categoria histórica e Jesus se movimenta, fala, ele vive, ele é o projeto em movimento, ele é o reino em movimento. E esse comprometimento de Jesus, que é comprometimento de Deus, é comprometimento com as causas humanas. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Jesus se preocupa com quem está com fome, com quem está com sede, com quem não tem oportunidade. Então, se Deus está comprometido com a nossa causa, Francisco ele fala isso de uma beleza muito bonita. Ele fala, Deus está comprometido com a nossa felicidade. Logo, a espiritualidade cristã também precisa ser espiritualidade comprometida, não só com a minha felicidade, mas com a felicidade de todos, concordam? Posso continuar daqui? Então, veja, aqui eu preciso colocar um ponto muito importante. Qual é esse ponto? Muitas pessoas entendem que espiritualidade é fugir do mundo. A gente afirma que o verbo entrou na história, por que nós queremos fugir dela? Não tem sentido um negócio desse. Se o verbo eterno do Pai se fez carne, assumiu a história e anunciou o reino na história, espiritualidade cristã nunca é contrária à dimensão histórica. Nunca é. A palavra espiritualidade, de uma maneira muito simples, pode ser reduzida dessa forma. Ser conduzido pelo Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito? Sim, o tempo todo. E Jesus foi conduzido pelo Espírito para quê? Para as tramas da vida, para a existência. Foi encontrar as pessoas, anunciar a salvação para essas pessoas. Portanto, quando nós falamos de missão, nós estamos falando de uma categoria. O projeto é de Deus, mas se realiza dentro de uma categoria histórica. Reino de Deus, categoria histórica. Agora, nós podemos pensar assim, legal, reino de Deus, categoria histórica, o verbo se fez carne, assumiu a história, a humanidade, enfrentou diretamente os problemas existenciais daquela época, mas agora a pergunta é, existe um modelo ao qual eu posso aplicar em todas as realidades históricas? Um único modelo? Não.
Não existe, porque cada contingência histórica nos pede um modo de aplicar esse reino de Deus. E aqui, isso é muito importante. Então, ser fiel à tradição da igreja não é somente repetir, mas é também inovar. Porque nós estamos em contexto, as meninas mesmo falaram, uma mudança de época, que pede novas respostas. E interessante que, ao mesmo tempo que nós precisamos dar novas respostas a problemas novos, a igreja coloca para nós, nesse documento que nós estamos estudando, que é o 109, algo muito bonito. Vejam, a diversidade histórica ela é grande, mas qual é o modelo? No que nós podemos nos apoiar? E o Diogo já tocou esse tema. É a comunidade de Atos 2:42. É interessante que o documento ele destaca muita coisa sobre essa comunidade. Olha só que vou ler o texto, está no número 125. Olha o que o texto fala sobre a comunidade de Atos. A comunidade é o estilo de vida cristã que desejamos incansavelmente realizar. Peraí. Se isso é um modelo, a comunidade de Atos é aquilo que nos inspira, tudo bem? Segundo o documento. E aí, então, existe um modelo a ser alcançado. Qual é o modelo? O modelo é o estilo da vida cristã. E o estilo da vida cristã está pautada totalmente no projeto do reino. E a pergunta que eu já começo a fazer para você nessa manhã é: a sua paróquia, a sua comunidade, está centrada no projeto do reino? Porque se não estiver centrada no projeto do reino, essa tarefa vai ser difícil de ser alcançada. Continua aqui o texto. É testemunho do evangelho, a meta a ser alcançada. É testemunho do evangelho ser encarnado na história. Olha o termo, encarnado, agora outro termo, encravado nas realidades, comprometido com as dores e lutas dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças e dos idosos do nosso país. Expressão de uma realidade nova, o reino de Deus. Bom, com isso eu sou levado a pensar a seguinte coisa: a espiritualidade de um cristão maduro se apresenta, ou é perceptível, no conceito de um comprometimento desse cristão com tudo aquilo que envolve a sua vida e a vida dos demais. Isso é muito interessante. Essa é a meta, segundo o documento. Continuando aqui. Deixa eu abrir aqui, fechou rapidinho. A comunidade de Atos, portanto, ela vai destacar algo muito interessante para nós. Primeiro, que ela é uma comunidade de vida fraterna. E aqui tem uma beleza que muitas vezes nos escapa. A grande construção da comunidade não são as paredes do templo. E também não é a qualidade daquilo que está dentro. Nós podemos ter igrejas belíssimas, com uma ausência de cristianismo incrível. A grande riqueza da nossa comunidade é a fertilidade que ela gera. Mas que fertilidade? De pessoas novas, ou renovadas por tudo aquilo que o Diogo já falou aqui, toda aquela dinâmica, com aqueles pilares, mas vida nova. A riqueza da nossa comunidade não está no templo, está no movimento de vidas novas no mundo. É ali que nós nos tornamos relevantes na sociedade. Se Jesus foi relevante para a sociedade dele? Sim ou não? Então ele só vai ser relevante para essa também se nós entrarmos no movimento de Jesus. E esse movimento de Jesus exige vida interior e irradiação dessa vida interior. E a irradiação dessa vida interior chama-se comprometimento com os dilemas históricos. Se você quer ser muito espiritual, e eu também quero, viver conduzido pelo Espírito, no movimento do Espírito, o Espírito, como Francisco fala bem, nos conduzirá às periferias da vida. Nos encontrar com as pessoas que lá estão. E nós não somos convidados a chegar lá apenas e olharmos. Somos convidados a chegarmos lá, e o Padre Cleiton fez uma
uma exposição legal do bom samaritano, a termos a atitude que aquele cara teve. Continuando então, somente nessa perspectiva, eu vou repetir, somente nessa perspectiva, nós vamos nos tornar relevantes. Vejam, quando nós vivemos uma vida não pautada em nós mesmos, mas motivados por essa vida do Cristo, o Espírito nos impulsiona a encontrar os outros. E nesse impulso do Espírito, nós temos muito para contribuir a essa sociedade. Agora, se nós ficarmos fechados, no mesmo modelinho, fechadinho, só cuidando do nosso quadrado, muito pouco, contribuiremos para a vida de todos. O cristianismo é um modelo de saída. Nós precisamos entender isso. Não são as pessoas que precisam vir até nós, somos nós, pelo amor de Cristo que nos impulsiona, que vamos até eles. O movimento é contrário. Continua aqui então. Qual é o grande desafio para as dioceses do Brasil? Pega o número aqui, 128 do documento. Diz assim, ai meu Deus do céu. A vida comunitária é um terreno fértil, se for vivida na dinâmica do reino. Caso contrário, não. Se o camarada olha, o cara vive na casa dele lá, vive em pé de guerra com todo mundo dentro da casa dele, todo mundo competindo um com o outro. Aí ele pega, olha para a nossa comunidade, vê a mesma coisa, fala, para que eu vou dobrar o problema? Você concorda? Por que eu vou dobrar o problema? Entende? Na perspectiva que o documento fala de Atos 2,42, de uma vida fraterna, aí sim, Papa Francisco, ele pega e fala no livro O Rosto de Deus, a Misericórdia, ele diz que uma comunidade que vive a partir do reino, na busca da misericórdia, ela é uma comunidade sanadora. Ou seja, essa convivência é um remédio, é cura para as pessoas que vivem neste tempo. Vejam, o simples fato de nos amarmos já cura. Eu não estou falando de impor as mãos, não estou falando de nada, estou falando simples fatos de vivermos o projeto do reino de Deus, já transmite uma luz que não é nossa, que não é minha e não é sua. Continua o texto aqui. A vida comunitária é terreno fértil para o anúncio e o encontro com Jesus. Ela interpela o individualismo reinante, o subjetivismo que potencializa o eu como parâmetro da verdade, o egoísmo que gera e se alimenta da cultura de morte. Peraí. Olha aqui, ó. Presta atenção, velho. Olha só o que o texto diz. O empenho por constituir comunidades maduras na fé deve ser a meta das dioceses, das paróquias, das SEBs, comunidades novas, movimentos, associações, serviços e família. Deixa eu falar uma coisa para você. É importante fazer tudo que nós fazemos para manter a estrutura. Eu não estou negando isso. Tudo bem? Todo mundo me entende? Agora, o grande empenho é formar uma comunidade que viva sobre o influxo do Espírito. É o maior desafio que nós temos, viver uma comunidade madura na fé. E qual é a expressão de alguém maduro na fé? A expressão de alguém maduro na fé é alguém que sabe acolher o outro do jeito que ele é, que sabe compreender as fraquezas do outro, que faz aquilo que Jesus fez. Quando não existe vinho, oferece-se um vinho novo, relacionamentos novos. Entendem? Tratar das coisas de Deus é tratar das coisas humanas de maneira nova. De que maneira nova? A partir de Jesus. Eu me lembro de São Bento. Perguntaram um dia, eu não sei como é que a história aconteceu, mas o final da história era essa. E aí, como é que nós fazemos para seguir a regra do Bento? Um monge perguntou para o outro. Bom, trate tudo como um vaso sagrado do altar. Se tudo for tratado como vaso sagrado do altar, tudo estará para a glória de Deus. Pô, que bonito. Não é verdade? Que bonito. Então, nós precisamos ser cristãos maduros na fé. E deixa outra pergunta, já que todo mundo está deixando, posso deixar, né? A tua comunidade, ela te infantiliza na fé? Ou te faz alguém maduro na fé? Beleza? É preciso perguntar isso. Porque se a sua comunidade te infantiliza na fé, é preciso amadurecer na fé.
o Xixito falou uma coisa que é muito interessante. Todos nós temos que crescer nesse movimento. Mas será que a gente está tendo consciência desse movimento? É preciso ter consciência desse movimento. Então, essa é a meta. Comunidades cristãs maduras na fé. Alguém que é maduro na fé, vai amadurecendo nos relacionamentos. Concordam? Sim ou não? Então, a nossa comunidade deve ser um show de perdão. Nossa comunidade deve ser um show de reconciliação. Entendem isso? A nossa comunidade deve ser um show de misericórdia. A gente devia brigar. Eu quero ser mais misericordioso que você hoje. Eu quero perdoar mais. Entendem? Nós deveríamos assumir esse modelo de vida de Jesus. Continua aqui então. Bom, eu estou olhando, tem um povo fazendo uma cara esquisita. Eu acho que é fome. Mas vamos lá. Continuando aqui então. O documento também fala da metáfora da casa. Eu acho muito interessante isso. Bom, minha visão sobre o documento. Nenhuma novidade. Total atualidade. Então, serve. É para isso que ele foi escrito. Eu acho muito feliz o que os bispos disseram. Vejam, a nossa comunidade deve ser uma casa. Bom, tem gente que não se sente bem voltando para casa. Não é dessa casa que eu vou falar. Eu vou falar de casa como lugar. Eu me lembrei do Cleiton, né? Às vezes a casa é tão ruim que o celular é melhor, né? É verdade. Mas não é dessa casa que eu vou falar, não. A casa é um lugar de ternura, de solidariedade. A casa é um lugar onde eu me sinto protegido. Onde eu tenho segurança, onde eu posso compartilhar os meus medos tranquilo. Eu não preciso ficar fingindo. É muito estranho um cristão que precisa ficar fingindo dentro da comunidade, porque vai ser mal visto pela comunidade. Nossa, ele é um pecador. E quem não é? Portas abertas, é outra categoria da casa. Portas abertas tem dois lados, né? O primeiro lado das portas abertas é um lugar de acolhimento. O segundo lugar é lugar de saída. Vamos falar primeiro do acolhimento. E nós católicos, como é que nós estamos no acolhimento? Como é que nós estamos no acolhimento? Vejam, eu não estou falando de acolhimento de falar olá, seja bem-vindo. Eu estou falando de compartilhar a vida. Compartilhar a vida. Eu não sei quem falou, acho que foi o Cleiton que falou, ou as meninas, acho que foram as meninas que falaram, eu não me lembro agora. Que nós não podemos ser números, não é verdade? Mas muitas vezes na nossa paróquia, nós comemos do corpo e sangue do Senhor e somos invisíveis. Esse tipo de comunidade precisa amadurecer. Entende? Diante do olhar de Jesus, as pessoas não passavam, desapercebidas. Aliás, retoma a parábola do samaritano. Jesus ele tem um problema com dois que são indiferentes ali com a questão. E Jesus se identifica, ou o samaritano se identifica com Jesus porque ele tem um olhar atento. Como podemos, então, falar que somos comunidade madura se nós temos esse probleminha? Isso daqui é para todos nós. Precisamos crescer, amadurecer. E o documento fala, essa é a nossa meta. Nós não chegamos lá ainda mesmo, é de fato. Mas precisamos buscar isso. Número 131 do documento. Se você quiser acompanhar, eu não estou utilizando a folhinha, porque a folhinha foi uma página só que eu escrevi. Então, número 131 do documento. Olha só que bonito. Ah, Jesus, segura aí. A comunidade não é estrutura. Olha, nós vamos formar uma comunidade e aqui tudo aqui para Deus é lindo. O sino, tal. Não sei o que, tal. Bom, tudo isso é importante. Mas isso não é o primordial. A comunidade não é a estrutura. Investir em estrutura é a parte mais fácil, irmão. Investir em estrutura é a parte mais fácil. A gente dá um jeito, corre daqui, não é isso. Os padres sabem aqui, não é? Se aperta daqui, se aperta de lá, a comunidade corre daqui, corre, todo mundo corre junto e a gente faz. A gente faz. Fazemos ou não fazemos? Fazemos. Agora, a estrutura que o documento indica para nós são relacionamentos novos. Isso é difícil.
Isso demanda trabalho. Então, entende? Então, a comunidade, pelo estilo de vida da comunidade, gente, o estilo de vida da comunidade vai inspirando a todo o povo de Deus a viver essa categoria dos relacionamentos novos. É por testemunho que nós fazemos. É por testemunho. Nós não somos tão originais assim. Nós imitamos em muitas coisas. É por testemunho. Uma comunidade que vive vida nova e espera pessoas a viver um estilo de vida. Então, a comunidade não é a estrutura. Ela é rica pelos relacionamentos. O sucesso dessa faculdade de teologia, na qual eu estou hoje, não é o prédio novo. Que tipo de pessoas e que tipo de relações surgem dali. Esse é o sucesso. Continuando aqui então. Número 132, a casa como espaço do encontro. A casa como espaço do encontro. Número 132 do documento. Nessas comunidades, está falando da nossa comunidade. O termo é lindo. Está quente aqui ou não? Sim? Você gostaria de um ar-condicionado? Gostosinho, tranquilinho, sem irritar a nossa garganta. Aquele negócio gostoso, sim? Sim. Olha só. Do mesmo jeito as pessoas querem encontrar na nossa comunidade um oásis de misericórdia. Um oásis de misericórdia. E sabe qual é a cena? Porque isso daqui não é próprio desse documento, é de um outro documento de Francisco. E eu tive a oportunidade de estudar profundamente esse documento de Francisco. E sabe qual é a cena que está por trás disso? A ideia do Jardim do Éden. E aqui a gente precisa ler o Jardim do Éden de maneira correta. Jardim do Éden nunca foi um lugar onde tudo era perfeito e tudo dava certo. Jardim do Éden foi sempre um projeto que Deus sonhou para o homem, entregou na mão dos homens e falou assim: agora vocês devem guardar e cultivar esse projeto. Então vejam, esse oásis de misericórdia, que o documento fala para nós aqui, depende do quê? Do nosso cultivo, da nossa real conversão, dessa vida nova pautada nos valores do reino. Quando nós vivemos essa dinâmica, então surge um espaço, aonde o mundo de hoje tem concorrência? Sim ou não? Muita violência? O que você acha aí? Nós temos medo? Sim, lógico que temos medo. Imagina, entraram na minha casa, roubaram tudo no final do ano passado, beleza? E a primeira coisa que eu fiz foi colocar muros, grades altíssimas com aquele negócio de serpentina. Beleza? Mas a paranoia foi tanta que eu falei, vou comprar uma porta blindada. Fui comprar, minha Regina pegou e falou assim: para que você está ficando doido. Medo. Medo de estar na minha casa. Temos medo ou não? Diante disso tudo, a comunidade como um oásis de misericórdia, de reconciliação, é ou não é uma apresentação da salvação de Deus? Lógico que é. É lógico que é. Como viver a dinâmica... Alguém falou isso também aqui. Alguém disse isso. E vejam, se a gente tem medo de nos relacionarmos com a pessoa, como o senhor bem falou, como viver o amor cristão? Tem um padre chamado Hans Urs von Balthasar, um teólogo muito interessante. Ele falava um dia, ele escreveu no livro dele, Teodramática, volume 1, a seguinte coisa: Deus nunca poderia ser um. Eu fiquei, por que Deus não poderia ser uma pessoa só? Porque se Deus é amor, e Ele é uma única pessoa, é um amor voltado para si mesmo. Amor voltado para si mesmo é egoísmo. Por isso que Deus, Ele é três, doação, um movimento de entrega. Se nós somos guiados mesmo pelo projeto de Deus, o centro é sempre o relacionamento com o outro. Queremos comungar. Não sei se eu falo, vou falar. Eu não me aguento. Nós devemos ter todo zelo e cuidado com a Santa Eucaristia. Concordam com isso? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas a gente tem tanto cuidado e a gente fica, não estou falando de nós não, uma galera aí, fica brigando, comungo de pé, comungo, não sei o quê, ajoelho, a grande briga é essa, mas nós não brigamos para viver aquilo que a Eucaristia propõe para nós, que é uma vida profunda de comunhão, entende? Aquilo que a Eucaristia realmente é, vida
em comunhão, em unidade. Isso a gente não briga, porque não passa pela nossa cabeça. Porque ainda nós não entendemos que o projeto é um projeto de encarnar o Evangelho na história. Continua aqui então. Esse espaço de encontro se transforma em um lugar de misericórdia. No deserto da história, a misericórdia é lugar de oração. A misericórdia é lugar de ternura, é de compaixão, de tudo aquilo que é o projeto de vida de Jesus. Por isso, a igreja deve estar sempre com portas abertas. Portas abertas para sair ao encontro. E o documento fala principalmente das famílias. Nós não devemos esperar que elas venham, nós devemos ir ao encontro delas. E aí, eu termino com 2 perguntas que eu quero deixar para vocês. Sua comunidade se preocupa em construir uma casa comum pautada pelo reino? Agora é a segunda. Ou as preocupações da sua comunidade só é a estrutura básica para ela se manter? Essas são as minhas perguntas. Muito obrigado. Espero encontrá-los no almoço para a gente conversar um pouco mais.